Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos então no livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos para os capítulos 3 e 4 dos Atos dos Apóstolos. Eu te convido a tomar a palavra de Deus comigo para que nós possamos, meus irmãos, prosseguir no nosso estudo da palavra de Deus, para que todos os dias nós possamos ler a Bíblia. Esse é o nosso propósito e é uma graça muito grande na nossa vida. Por isso, peçamos juntos o Espírito Santo para que nós possamos, então, abrir o nosso coração para acolher essa palavra que o Senhor deseja semear no nosso coração, na nossa vida no dia de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós entramos então... Depois desses dois primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos maravilhosos, nós entramos então na cura do coxo, onde Pedro e João vão ao templo para fazerem as suas orações ali à tarde e de repente na porta do templo, a chamada Porta Formosa do templo, estava ali um coxo que todos os dias estava ali pedindo esmolas. Então, quando Pedro e João vão passando por ali, ele procura então uma esmola dos dois, ele pede uma esmola para os dois. E no versículo 4 diz assim: Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo caminhando, saltando e louvando a Deus. Então, ali já, depois de todo aquele acontecimento de Pentecostes, depois de tudo aquilo que foi narrado aqui nesses dois primeiros capítulos, João, Pedro indo orar no templo, já acontece essa grande cura, É interessante porque quando nós vemos nos evangelhos, as curas de Jesus incomodavam muito, sobretudo as autoridades religiosas, da época. E eles queriam proibir que Jesus fizesse aquilo e eles acabaram matando Jesus. Mas nós vemos aqui que Jesus, que está vivo, Jesus que é agora ressuscitado, ele continua com poder agindo agora através dos apóstolos, agora através da igreja, agora através dos cristãos. Jesus continua agindo no tempo e na história, através dos seus servos hoje, Através da sua igreja. Bendito seja Deus por essa grande graça, Foi o que aconteceu aqui com Pedro e com João. E continua a palavra lá no versículo 12 a dizer assim: à vista disso, falou Pedro ao povo: homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes perante Pilatos, quando este resolvera soltá-lo. Mas vós renegastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homicida, como nós vimos, agora há pouco, no final do Evangelho de São Lucas que nós estávamos lendo. Eles pedem que se solte Barrabás, que Pilatos solte Barrabás e que crucifique Jesus. E é disso então que Pedro está falando.
Matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. Em virtude da fé em seu nome foi que este mesmo nome consolidou este homem que vedes e conheceis. Eu vou ler de novo. Em virtude da fé em seu nome, foi que este mesmo nome, nome de Jesus, consolidou este homem, o coxo, que vedes e conheceis. Ou seja, este homem ficou curado pelo nome de Jesus. Foi a fé em Jesus que lhe deu esta cura perfeita, à vista de todos. Agora, pois, irmãos, sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Deus, porém, assim cumpriu o que já antes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo devia padecer. Versículo 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Virão assim da parte do Senhor os tempos de refrigério, e ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus outrora pela boca dos seus santos profetas. Então nós vemos aqui uma segunda pregação de Pedro, né? Pedro, que ali no dia de Pentecostes faz aquela primeira pregação, 3.000 homens se convertem, né? Aquela primeira pregação de Pedro, e do que falava ali, qual é o conteúdo daquela primeira pregação de Pedro, né? Nós nos recordamos que o centro daquela pregação era Jesus, que eles também haviam matado, então falava da morte de Cristo, mas falava da ressurreição, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e está atuando no meio de nós, né? Então, esse continua sendo o conteúdo da pregação de Pedro, este continua sendo o conteúdo da pregação da igreja, né? Este precisa ser o conteúdo da minha e da sua pregação. E Pedro, então, vai dizendo a eles, assim também como na primeira vez, onde eles perguntam: o que devemos fazer, irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aqui, mais uma vez no versículo 19, Pedro vem dizer nessa segunda pregação: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. É um convite da palavra de Deus para mim e para você também neste dia. Arrependei-vos e convertei-vos, né? Arrependei-vos e convertei-vos. É isso que a palavra de Deus está gritando para nós. Cada vez mais, desde os inícios dos tempos até o dia de hoje, a palavra de Deus que não cessa de nos interpelar e a palavra de Deus que não cessa também de nos exortar, dizendo: arrependei-vos, convertei-vos. Assim como São João Batista, que já dizia lá, João Batista no deserto, né, que já pregava, João Batista ali que pregava o batismo de conversão, João Batista que dizia: arrependei-vos, né, e crede no Evangelho. Jesus que da mesma forma foi pregando, né, o arrependimento, acreditar no Evangelho, mudar de vida, né, uma conversão autêntica de vida. Nós somos convidados mais uma vez nesse dia. Vamos para o capítulo 4 então. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere, até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. Então, na primeira pregação de Pedro, 3.000, agora já pulou para 5.000, né? Já são 5.000 aqui o número de fiéis. Então, bendito seja o Senhor por essa igreja que foi crescendo avassaladoramente, né? Foi crescendo de uma forma fenomenal, esse reino que foi sendo pregado, né? A igreja de Cristo que se expandiu, então, por toda a face da terra. Bendito seja Deus por essa graça. No dia seguinte, reuniram-se ali os chefes, em Jerusalém, os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder
Ou em que nome fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e em que nome ele foi curado, ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Pois por ele é que esse homem se acha são em pé diante de vós. Então Pedro aqui vai fazer mais um discurso, ele vai falar mais uma vez, ele vai trazer a mesma realidade. Olha só o que fala aqui no versículo 10. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos, é que esse homem está de pé. Em Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. Então não existe outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Em Jesus está a salvação. Em Jesus está a salvação. Versículo 19, responderam-lhes Pedro e João, julgai-o vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos ouvido e visto. Eles então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Então eles foram proibidos de pregar no nome de Jesus. Eles foram proibidos de realizarem curas e de pregarem no nome de Jesus. E o que eles fizeram é o mais surpreendente, né? Vamos continuar na leitura. No versículo 23. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes: por que se agitam as nações, imaginam os povos coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade, se reuniram nessa cidade contra o vosso santo servo Jesus que ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, o vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Gente, vamos pensar aqui um pouco, né? Eles foram ameaçados, não era uma ameaça qualquer não, era uma ameaça séria, né? Eles foram seriamente ameaçados que não pregassem no nome de Jesus, não realizassem curas. E quando esses homens começam a orar, quando eles se põem diante de Deus a orar, eles fazem o contrário do que a grande maioria, talvez, de nós faríamos. Talvez nós disséssemos assim: ah, Senhor, não deixa, Senhor, não permita que nos persigam, Senhor. Alguns mais medrosos talvez pudessem até dizer: Senhor, não realize mais curas, não realize mais prodígios, Senhor, que está dando problema para nós, não é? Muitas orações poderiam ser feitas diante de um medo aparente por causa das realidades ali, da realidade que ali aconteceu. Mas a oração deles, ela é maravilhosa. Diz a oração deles: agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com
todo desassombro anunciem a palavra de Deus. Senhor, tira todo o medo que possa vir ao nosso coração. Nós queremos anunciar sem medo a tua palavra, Senhor. Então, nos conceda que com todo o desassombro nós anunciemos a tua palavra. Olha que oração contrária ao medo, né? Olha que oração ousada, que oração corajosa. Estendei a vossa mão, disseram eles, para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Hoje em dia parece que a gente tem medo, muitas vezes, de pedir ao Senhor as curas, que se realizem curas, que se realizem sinais, que se realizem milagres pelo nome de Jesus. Mas Jesus mudou? Não, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Nós não precisamos ter medo de pedir a Jesus as curas, os milagres, os prodígios, como eles fizeram. Eles não disseram a Deus, não, Senhor, não realize, Senhor, não faça, Senhor, não. Pelo contrário, Senhor, que o Senhor realize, que o Senhor faça, Senhor. Não é? Mal acabavam de rezar e o que aconteceu então no versículo 31? Tremeu o lugar onde estavam. Olha a gente sendo remetido mais uma vez para aquilo que aconteceu em Pentecostes. Tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Aqui acontece um segundo derramamento do Espírito Santo, como um novo Pentecostes, que tinha acabado de acontecer. Nós vimos isso lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos aqui no capítulo 4 e o que está acontecendo novamente? Um derramamento do Espírito Santo, assim como aconteceu no dia de Pentecostes, da mesma forma. E hoje em dia a gente escuta, né? Já escutei pessoas falando, até mesmo dentro do nosso meio de renovação carismática. Escutei pessoas dizendo assim, não, aquilo que aconteceu em Pentecostes, aconteceu lá em Pentecostes. E aquele derramamento do Espírito Santo era lá, para aquele momento, né? Gente, Pentecostes não ficou preso numa data fixa no calendário. O derramamento do Espírito Santo não ficou preso 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, naquele dia, naquele horário, por volta das 9 horas da manhã, no dia de Pentecostes, depois da ressurreição de Cristo. Não! Não foi somente para aquele dia. Tanto que a própria Bíblia, o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, vem nos narrar um novo derramamento do Espírito Santo aqui. E digo a você, nós vamos continuar caminhando aqui pelo livro dos Atos dos Apóstolos e nós veremos que nem somente ficou só nesse segundo. Desculpem, o Espírito Santo continuou sendo derramado. E eu tenho que dizer uma coisa para vocês, não ali somente no tempo da Igreja Nascente, não somente no livro dos Atos dos Apóstolos, mas não somente também ali nas cartas paulinas, mas o Espírito Santo continua sendo derramado hoje. O Espírito Santo continua sendo derramado no tempo presente da nossa história. E eu digo mais, não somente quando nós recebemos os sacramentos, claro, ali de uma forma especial, né? De uma forma renovada, de uma forma única, mas esse derramamento do Espírito Santo que nós estamos vendo acontecer aqui, ele continua acontecendo a cada vez que nós abrimos o nosso coração e que nós pedimos ao Pai, que o Pai, no nome de Jesus, nos dê o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é derramado para nos dar força, ele é derramado para nos dar coragem, ânimo, alegria, ousadia. É o Espírito Santo que nos impulsiona a pregarmos a palavra com intrepidez. Por isso não cesse, não canse, não tenha medo de pedir o Espírito Santo. Continue então a dizer a palavra de Deus. Então eu volto a dizer, aqueles que dizem que aquilo que aconteceu em Pentecostes era só para aquele tempo, estão equivocados, né? Estão enganados. E a gente vai ver isso na história da igreja, a gente vai ver isso na boca dos santos, a gente vai ver isso na tradição da igreja, a gente vai ver isso nos ensinamentos da igreja, a gente vai ver isso na Bíblia, na palavra de Deus, não é? Então, isso é doutrina católica, viu, gente? Tem gente que se engana, às vezes, em questões doutrinárias e dizem, não, digo a você,
pode procurar no Catecismo da Igreja Católica, pode procurar na Boca dos Santos, pode procurar na tradição da Igreja, pode procurar na Palavra de Deus. O Espírito Santo continua sendo derramado e assim será até o final dos tempos. Versículo 32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles era grande a graça. Em todos eles, nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Isso também vem nos ensinar muita coisa, gente. Vem nos ensinar que o desapego material que aqueles primeiros cristãos viviam também precisa ser, nos nossos tempos, o nosso desapego material. Isso parece loucura, né? Parece algo distante. E nós precisamos, já ouvi isso várias vezes, né? A conversão, ela passa pelo bolso, né? A conversão passa pelo dinheiro que nós damos, a conversão passa por saber partilharmos os nossos bens, por sabermos partilhar aquilo que nós temos, também materialmente falando. Também materialmente falando, né? Me desculpe dizer, mas existe por aí muita gente brigando por um microfone, né? Brigando, querendo então falar e pregar, e muitas vezes ali dentro da igreja, né? Em lugares até fáceis também. Mas existe muita gente buscando, me perdoe dizer, até aparecer, né? Muita gente buscando somente isso, né? Mas muitas vezes a pessoa faz parte ali da sua paróquia, né? Participa ali da comunidade paroquial, mas aquela pessoa não coloca a mão no bolso, ela não ajuda a igreja, ela não ajuda através do dízimo, ela não ajuda as obras da igreja. Nós temos tantas obras na igreja para serem ajudadas, né? Não tira ali um dinheiro do bolso para ajudar uma obra. Muitas vezes está dentro, né? Falando que a nossa realidade, dentro, muitas vezes, de grupo de oração, estamos dentro do grupo de oração. E nós exigimos tantas coisas, nós falamos tantas coisas, nós damos tantos palpites, né? Mas chega ali na hora de ajudar, a gente vê que a pessoa não coloca a mão no bolso de jeito nenhum. Você precisa trazer um pregador de fora, você precisa convidar alguém, né, para vir ao grupo, você precisa ali comprar um equipamento de som no grupo. E não aparece o dinheiro, né? Não aparece por quê? Porque as pessoas não estão dispostas. Elas dizem, Senhor, eu quero dar a vida. Mas eu quero dar a vida, mas não mexe nas minhas coisas, não, né? Dar a vida também passa, não somente por isso, mas passa também pelos nossos bens materiais. Passa também por aquilo que nós possuímos. E passa de uma forma grandiosa por isso, né? Não dá uma esbarradinha só, não. Aquilo que é nosso precisa ser colocado em comum. E nós precisamos pedir isso ao Senhor. Nós precisamos e nós pedimos isso, Senhor, neste momento, que o Senhor converta o nosso coração. Para que nós, assim como nós lemos hoje, nós tenhamos intrepidez em anunciar a palavra, que nós peçamos e nós pedimos nesse momento que venha o Espírito Santo sobre nós, que o Senhor nos converta por inteiro, Senhor. E que nós também saibamos partilhar, não somente os nossos dons, não somente aquilo que é espiritual, mas também aquilo que é material. Nós te louvamos, Senhor, e bendizemos por essa palavra de hoje, por esses capítulos 3 e 4 dos Atos dos Apóstolos. Ensina-nos, Senhor, a vivermos como os primeiros cristãos. E que nesses nossos tempos, Senhor, nos desafios que nós temos vivido, nós sejamos impulsionados pelo Teu Espírito. Pedimos a intercessão, a poderosa intercessão da Virgem Maria, para que nós possamos prosseguir no nosso caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.